Olá pessoal, vamos essa parte aqui que vai ajudá-los também a resolver as questõezinhas aí, principalmente da página 7, né? Vai dar um start aí para vocês poderem resolver a questão da página 7. Que diz o seguinte, precisamos prestar atenção às linguagens, linguagem matemática, entender o português para poder passar para a linguagem matemática, entendeu? Aí eu separei algumas situações aqui para vocês terem ideia de como é que vocês vão fazer isso, tá? Eu coloquei aqui, ó, 3 elevado a 2. Como é que eu vou passar isso aqui que está escrito aqui no português para a linguagem matemática, né? Então eu coloco 3 elevado, tem que lembrar sempre que elevado está diretamente relacionado à potência. Então eu coloco o 2 pequenininho lá em cima, porque o 3 está elevado ao 2. O 2 vai aparecer lá em cima, bonitinho. Se eu tivesse que só escrever, seria só isso, escrever na linguagem matemática. Mas se a atividade pedisse para vocês calcularem, além de escrever assim, eu teria que fazer o quê? Multiplicar. 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 elevado a 2 é 9. Se eu tivesse que calcular, eu calcularia dessa forma. Vamos para a próxima. Para corrigir isso aqui. Tá. 3 elevado à segunda potência. Novamente, olha só. 3 elevado à segunda potência. Quando eu falar segunda potência, vai aparecer o 2 lá em cima também. Se fosse a terceira potência, apareceria um 3 lá em cima no lugar do 2. Se fosse a quarta potência, fica um 4zinho pequenininho lá em cima no lugar do 2. Mas como é segunda potência, eu coloco o número 2 lá em cima, em cima do 3, que é a nossa base, ok? E outro detalhe, repara que é igual de cima, que é 3 elevado a 2 também, né? 3 elevado a 2, 3 elevado à segunda potência. Se escreve da mesma maneira. Só é uma forma diferente de se pronunciar a mesma potência. Então, você se ligue nisso aí, tá? Que às vezes você pode pronunciar de maneira diferente, mas que representa exatamente a mesma coisa. Aí, como é que eu calculo aquilo? 3 elevado à segunda potência é 3 vezes 3. E 3 vezes 3 dá 9. É a mesma coisa do de cima, né? Então, tem que dar o mesmo resultado. Só se pronuncia de uma forma diferente. Vamos para o próximo. Olha lá, o próximo é 3 ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado também é a mesma coisa. Eu resolvi pegar esses exemplos para vocês poderem ter noção de que a mesma potência ela pode ser falada de maneiras diferentes. E vocês precisam compreender o que significa, né? Mesmo falando de formas diferentes, a mesma potência. Agora, que vai ficar, se eu tivesse que calcular, né? Vai ficar 3 vezes 3, né? O 3 aparece 2 vezes por causa dos points ali em cima, multiplicando. Então, 3 vezes 3, 9, mesmo resultado. Agora aqui, ó, o próximo, 4, que é 3 elevado à segunda potência. Nossa, é a mesma coisa, por incrível que pareça, gente. Ó, 3 elevado ao 2 vai ficar lá em cima, que é a segunda potência. Ah, eu já fiz um desse, né? Já fiz igualzinho, né? Já fiz o número 2 é igualzinho a esse. Eu vou apagar esse daqui que tá igual, tá repetido ali o de cima, né? Apaguei. Olha esse aqui. Esse aqui também, ó. É a segunda potência de 3. A segunda potência de 3. Então, repara que a potência é a segunda. Perdão, na verdade é a segunda potência de 3. Então, vai entrar o 3 e a segunda potência vai aparecer em cima. Repara que é a mesma coisa que está escrito aqui no número 2, só que de maneira trocada. Está 3 elevado à segunda potência. Só que agora ele falou de forma diferente. Falou primeiro a segunda potência do 3. Só mudou a ordem, mas que quer dizer a mesma coisa. Então, vai ficar 3 elevado a 2, tá? Ah, mas Flávio, parece que ficou estranho porque o segunda ficou antes. Não, mas a escrita é exatamente assim. Diz que a segunda potência é do 3, então a potência é do 3, entendeu? E na 2, o 3 está elevado à potência. Então, a referência à base, aí, no caso, é o 3 que está elevado. E a forma de calcular também é a mesma. 3 vezes
3, que dá 9. Vamos para o próximo. Agora sim, terminei com a parte de potência. Tem esses outros também, só para dar uma relembrada, eu tenho certeza que vocês já lembram disso tudo aqui. Se você tivesse que calcular, fazer o dobro do 3, tá? Só mais um detalhezinho aqui, ó. Eu sempre coloquei 3 ao quadrado, mas poderia ser 4 ao quadrado. Aqui está 3 elevado à segunda potência, mas poderia ser 5 elevado à segunda, 5 elevado à terceira. Então, a palavra, os números ali vão se alterar de acordo com as palavras que forem ditas lá em cima, que forem colocadas lá em cima, entendeu? Isso aqui é só um exemplo, não vai ser sempre 3 elevado a alguma coisa. Agora aqui, ó, o dobro de 3. Então, o dobro é 2 vezes, né? O dobro de 3. Se eu tivesse que calcular isso, eu só preciso escrever isso. Mas se eu tivesse que calcular, 2 vezes 3, 6. Esse que é o dobro, né? Se fosse o dobro de 8, é 2 vezes 8, entendeu? O dobro é sempre 2 vezes. Bora a próxima. O triplo de 3. O triplo já é 3 vezes alguma coisa, né? Então, vamos lá. O triplo, que é 3 vezes... Tá aqui. 3 vezes... No caso, o triplo do próprio 3. Então, é 3 vezes 3. Mas poderia ser o triplo de 10, o triplo de 20. 3 vezes, né? Próxima. O quádruplo. O quádruplo é 4 vezes. O quádruplo de 3. Então, é 4 vezes o 3. Então, eu vou colocar aqui, ó. 4 vezes... Opa, isso dá barra. 4 vezes o 3. Poderia ser o quádruplo de 4, o quádruplo de 5, né? Pouco importa. Mas o quádruplo é sempre 4 vezes. E o 4 vezes 3, o quádruplo de 3 é 12. Escrevi errado ali, mas já consertei. E para finalizar, né? Deixa eu posicionar aqui. Para finalizar... Ficou faltando um. Só que ele sumiu. Vamos ver se eu faço ele aparecer aqui. Agora vai ser... Fugir um pouco aqui. Vou colocar no quadro. O quíntuplo de 3. Então, o quíntuplo é 5 vezes, né? Para finalizar, então, o quíntuplo, que é 5 vezes o 3. Poderia ser o quíntuplo de 10, o quíntuplo de 20. E 5 vezes 3 é quanto? 5 vezes 3, 15. Então, com isso, eu já finalizo aqui. Prestem muita atenção nessa linguagem, na linguagem quando você vai passar do português aí para matemática, a linguagem de matemática. Lembre-se de potência, como é que funciona e como é que funcionam esses produtos também, né? Aqui faltou o número, né? Deixa eu colocar aqui 7. E lá é o 8. Corrigido. Até a próxima.